nossa vida em adoração. Que bom que você veio participar desse tempo precioso. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem preparado sempre o melhor para as nossas vidas. Pai, continue nos conduzindo a te adorar, continue abençoando as nossas vidas. Que esse culto aqui, meu Pai, nós possamos te adorar em espírito e verdade, continuamos tocando nas tuas vestes, possamos, meu Pai, te entregar o que é mais precioso que nós temos, que é a nossa adoração, a nossa vida, colocamos em tuas mãos. Enquanto isso, visita a nossa casa, visita os nossos familiares. Meu Pai, se alguém tem alguma situação hoje, nós já colocamos em tuas mãos e queremos, com poder e fé, que o Senhor nos ajude a resolver. Porque o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que tudo pode, e colocamos a nossa vida em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Dê uma grande salva de palmas para Jesus nessa noite. Cante esse louvor comigo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Bem alto, igreja. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu tenho. Choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu tenho.
Só o Senhor é que pode nos abençoar. Só o Senhor é que pode nos salvar. Deus tem poder de fazer mais, infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Queremos declarar santidade ao Senhor em nossa vida, Pai. É o Senhor que completa a nossa salvação. É o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos limpa mais e mais, nos limpa mais e mais. Declara assim, ó. E ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira ainda, todavia me alegrarei. Só eu
sentar um pouco, a nossa irmã Ademilde vai louvar o Senhor. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Boa noite, irmãos. Já para o Senhor, amém? Amém. Oh, aleluia, Jesus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de ver bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos, serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era um lindo, inspirava fé e também confiança, e dava valor um novo brilho. Ao ver as gravuras, os quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita, porque está na terra é falsa a respiração. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, sem grande dor. Eu creio no Cristo e ouço leve, eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também eu verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, vejo seu rosto, veja Jesus, como Ele é. Glória a Deus, Jesus, meu Pai. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era um lindo, inspirava fé e também confiança, e dava valor no rosto. E um dia também eu verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, vejo seu rosto, veja Jesus, como Ele é. Eita, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Que bênção. Eu tenho certeza que nós veremos Jesus. Quem vai ver Jesus? Diga amém.
Essa vontade já tem que estar dentro do seu coração. Jesus pode voltar a qualquer hora. Amém? Pode voltar, ó, a Bíblia fala que será como um piscar de olhos. Então estamos aqui, mas daqui a 1 minuto podemos não estar mais. Ninguém sabe o dia nem a hora, nem sequer o Filho, senão só o Pai. Esse é o momento mais esperado para aqueles que servem a Deus. Amém? Fala para quem está do lado, eu quero te ver no céu. Amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz hoje, porque eu conheci um primo de Catarina, que Catarina falava muito, né? Muito bem, talvez o que ela falava mais, né? E aí eu e ele, a gente se deu muito bem, gostei, eu achei até parecido com Catarina, né? Depois vocês vão me dizer também, tá bom? E ele, nessa noite, ele vai cantar, vai trazer a palavra, amém? Veio com a esposa, casou hoje, irmão. Eu fui pegar ele, ó, ele estava de roupa de, como é que é? De noiva, e a mulher de noiva, coisa mais linda. Eu fiz igual uma carroça de abóbora, né? Pegando o príncipe e a princesa, né? E hoje eles estão aqui, eu estou muito feliz de verdade, viu? Vem cá, gente, faz favor. Depois você apresenta a Flávia aí, ó. Né? Já, você que vai apresentar. Ele é maior que eu, gente, ó. Não lembra Catarina? O narizinho de Catarina, não, igualzinho, né? Viu? Jean, esse povo aqui é o teu povo também, tá bom? Se sinta à vontade. Quem quer ouvir a voz de Deus através da vida dele, fica de pé nesse momento, irmão. Pega o violão lá. Já. E toca violão. Amém? Ele vai louvar o Senhor. Você canta também, Flávio? Então vem cá. Aí, ó. Que coisa linda. Diz que um é bom, né? Mas dois é melhor ainda. Servindo ao Senhor, coloca isso no teu coração. Você que quer casar e ainda seu esposo ou sua esposa não está aqui. Um é bom, você já é bom. Agora servindo a Deus, os dois vai ser melhor ainda. Amém, irmãos? Quem crê que logo você vai estar aqui ou com seu companheiro solteiros aí, ó, os viúvos. Cadê, irmão? Levanta a mão, irmão. É desse jeito. Olha que casal abençoado. Jean e Flávia. Amém? Vamos receber a eles com palmas para Jesus. Glória a Deus. Saudão da igreja do Pai do Senhor, amém, irmãos? Amém. Como já fomos apresentados, né? Me chamo Jean, é minha esposa Flávia. Hoje a gente realizou um sonho, né? Que é estar na presença do Senhor. E a gente vem há algum tempo já apresentando isso ao Senhor. Nós somos a comunidade, adoração do pastor Jonatas Grito, em Vitória da Conquista. E já fazemos parte lá do ministério, né? Na obra do Senhor, louvando o Senhor. E Jesus, ele tem nos abençoado. E aí tivemos a oportunidade nessa noite estar aqui na igreja quadrangular, junto com os irmãos. E eu estou muito feliz por conhecer mais uma família de Cristo. Amém. Já cheguei os irmãos aqui muito humildes, né? Isso é muito importante, isso é muito bom. Porque a verdadeira igreja, aquela que vai subir para Jesus, é a igreja que é humilde, né? Às vezes fica olhando a igreja na internet, aquela coisa toda, mas ninguém sabe se vai para a eternidade, né? Porque para ir para a eternidade tem que ter humildade. Eu gostei muito dos irmãos. E vamos louvar apenas um louvor, eu já vou trazer a palavra para ser mais breve. E minha esposa vai cantar, tá bom? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
cantar mais um louvor em nome de Jesus. Feche os seus olhos nessa noite. Beleza revelada no Pai, Cristo, a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos, essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está nesse lugar, amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou trazer uma palavra aqui que Jesus me deu na madrugada de domingo para segunda. Na verdade, Catarina me fez o convite de estar ministrando aqui e eu não dei resposta nenhuma para ela, porque fala assim, nada sou, né, diante de Jesus, diante de tudo que nós vivemos. Mas quando foi no domingo para a segunda, Jesus me deu um sonho. E nesse sonho ele me deu uma palavra. E aí na terça eu mandei mensagem para ela e disse que, falei para ela, e Jesus confirmou. Jesus me deu um sonho e falou que é para me ministrar. E a minha esposa, né, que ainda era minha noiva, quando eu falei para ela nesse convite, ela falou, vai lá e fala que Deus está mandando você falar. Amém. Então, amém. Então não vou falar nada que eu quero, porque eu não sei pregar, né? Mas o Espírito Santo que ministra. E eu gostaria, o título dessa mensagem é O Amor nos Amou. Amém?
E se encontra no livro de Deuteronômio 7:12. Deuteronômio 7:12. Quem queria abrir a palavra do Senhor para estar acompanhando, eu vou ler alguns versículos aqui para a gente entender a palavra do Senhor. Deuteronômio 7, de número 12. Capítulo 7, número 12. Do Antigo Testamento, logo no início. Deuteronômio 7, número 12. Tem um pequeno título aqui que diz: As bênçãos sobre os obedientes. No capítulo 1 de Deuteronômio 7:12, no verso de número 1, diz assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aleluia. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E Levítico, no livro de Levítico 26:14, também de ler, o versículo 15, diz assim: Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares e cumprir de todos os mandamentos que ele pusestes, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e elas te alcançarão. Maldito será na cidade, maldito será no campo. E daí em diante o versículo vai dizer algumas maldições que Deus traz para aqueles que não cumpriram a voz do Senhor naquele tempo. Gostaria de fazer mais uma oração, aproveitar que os irmãos alguns estão de pé. Feche seus olhos nessa noite. Vamos orar pela palavra do Senhor. Amém. Senhor Jesus, eu entrego a Tua palavra na Tua presença, Senhor. Eu entrego a minha vida na Tua presença. Eu entrego essa igreja na Tua presença, Jesus. Que a Tua presença possa prevalecer aqui nesse lugar. Que o Teu amor, que a Tua graça possa prevalecer aqui, Senhor Jesus. Que eu não venha ministrar nada que eu queira, que eu não venha ministrar nada que venha sair de mim, mas que a Tua palavra venha ser dita nessa noite com clareza. Dê clareza, Senhor Jesus, nas palavras que vai sair da minha boca. Dê clareza na mente dos irmãos aqui nessa noite, Jesus. Dê clareza para eles entenderem a Tua palavra. Dê clareza para as crianças entenderem a Tua palavra. Tira toda a dispersão, Senhor. Toda a dispersão que o inimigo tentar no som, no microfone, dentro da casa do Senhor, Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus toda distração, para que a Tua igreja possa absorver a Tua palavra e que essa palavra venha ficar nos corações dos irmãos que vieram nessa noite. São poucas pessoas, mas a Tua palavra fala com clareza. Onde tem um ou dois reunidos no mesmo lugar, a Tua palavra se manifesta e o Teu amor entra nos corações, Jesus. Que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que a Tua palavra diz. Eu te agradeço por tudo nessa palavra que o Senhor me deu nessa noite. Amém, Jesus. Pode se assentar. Glórias ao Teu nome. Glórias ao Teu nome, Jesus. Esse título, O Amor Me Amou, é um título da nova aliança, né? Que Jesus, Ele nos amou. Mas antes de falar um pouco sobre o amor de Jesus sobre as nossas vidas, eu gostaria de falar um pouco do início da terra, da fundação da terra. E aqui no livro de Deuteronômio, como a gente leu, vai falar sobre as bênçãos e as obediências. Se sermos obedientes. E diz, né? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os meus mandamentos, serás abençoado em tudo que tu fizeres. Só que no livro de Levítico, Deus também vai dizer que se não fazer o que Ele está pedindo, serás amaldiçoado no campo, na sua casa, em tudo. Por que Deus fez esses dois livros, Deuteronômio e o livro de Levítico? Um é de bênçãos e o outro livro é de maldições. Por quê? Porque o povo de Israel, depois que passou ali do Mar Vermelho, quando Jesus dá a vitória para o povo, que ele passa pelo Mar Vermelho e aquela carruagem é destruída e não alcança o povo de Deus, logo mais na frente, Deus deu tudo que o povo queria no deserto. O povo estava no deserto, mas Deus estava com o povo. O povo estava passando por problema no deserto, mas o Deus estava lá naquele povo. Quando o povo teve fome, Deus deu comida. Quando o povo teve sede, Deus deu água. Quando o povo se enjoou da carne, Deus mandou cordonice. E quando o povo teve frio, Deus mandou fogo para aquecer o povo. E quando o povo ficou cansado desse sol escaldante que dentro do deserto era 100 vezes mais, Deus mandou uma nuvem para ficar por cima do povo. Mas ainda assim o povo estava murmurando contra Deus. E o que aconteceu? O povo murmurava assim como nós.
O povo de hoje não é muito diferente do povo aqui que eu estou lendo aqui. O povo daquele tempo que murmurou, o povo de hoje também murmura. Deus dá tudo, Deus dá o carro para andar, dá a casa para morar, dá o alimento, dá o feijão. Às vezes só tem um feijão com arroz, né? Só tem ali uma farinha, uma bolacha. Deus dá tudo, mas a gente continua o quê? A gente continua murmurando. Aquele povo tinha carne e não queria mais carne. Aquele povo tinha pão e não queria mais pão. E Deus foi agradando o povo. Só que assim como o povo começou a ser infiel com Deus, mesmo Deus sendo fiel com o povo continuava murmurando. Então Deus fez o seguinte: Deus tinha feito aqui no livro de Deuteronômio todas as bênçãos, né? Se o meu povo me adorar, eu exaltarei. Só que aí o povo, não satisfeito, né? Como nós também muitas das vezes não está satisfeito, aquele povo também não estava. Então o povo começou a adorar estátuas, começou a fazer bezerros de ouro e começou a adorar essas estátuas. E aí é na hora que Jesus ele faz um livro de Levítico para informar o povo. Deus ali se cansa do povo fazendo coisas contra ele e faz o seguinte no livro de Levítico: ó, se vocês não me adorar, continuar adorando bezerros e estátuas, já que vocês não querem me adorar, então serás amaldiçoado na terra, serás amaldiçoado no campo, serás amaldiçoado em tudo que tu fizeres. Deus deu a bênção, deu tudo que o povo queria. Aí o povo, em vez de adorar Deus, adorou ídolos, bezerros, o que eles viam, eles adoravam, menos Deus. Então Deus agora fala: já que vocês não querem me adorar, então quem não me adorar será amaldiçoado no campo, na terra e em tudo que fizeres. Então na antiga aliança, no Antigo Testamento, funcionava assim: se o povo adorasse, Deus abençoava; se o povo não adorasse, Deus vos amaldiçoava. E por que isso, Jean? Porque lá no jardim, lá atrás, quando Adão peca com Eva ali, quando teve o primeiro pecado no mundo, ali começou as coisas dar errado. Você vê que já vem Caim e Abel, já tem o primeiro homicídio. Quando nasce uma criança, depois de Adão e Eva, quando nasce uma criança, a pessoa vai: nasceu um santinho, olha que coisinha de santinho. Não, nasceu um pecadorzinho. Quando a criança nasce, não nasce um santo, nasce um pecadorzinho na terra. E aí por quê? A criança é o seguinte: uma criancinha pequena, sem entendimento nenhum, que nós pais temos a obrigação de cuidar delas. Se você dá uma bala para ela e fala: me dá essa bala, ela não dá mais. Ela já nasce com aquele desejo de ter tudo para ela. Aí a nossa obrigação é ensinar eles. Mas o ser humano já nasce querendo fazer o errado. Sabe, toda criança ela faz errado, mas a gente tem a função de ensinar. Então todo ser humano já nasce errando. Só que aí com o tempo nós podemos mudar. Com o tempo nós podemos parar de pecar, quando nós paramos de cometer os mesmos erros quais nós mesmos fazemos. E esse povo estava assim. Depois do pecado, esse povo começou a fazer coisas muito ruins. Aqui é na antiga aliança. Então Deus, vendo tudo isso, começou a tratar o povo o seguinte: se me adorar, eu dou; se não adorar, eu também não vou dar. Eu vou vos amaldiçoar. Só que o povo foi fazendo coisa errada, e aí começou a ficar feia a coisa, e Deus não estava mais se agradando. Então o que Deus faz? Deus dá um restart na terra, chama Noé. Por que Deus chamou Noé? Não é porque Noé era um homem especial, não é porque Noé era melhor que os outros. Deus chamou Noé para fazer uma arca, para poder destruir a terra e dar um restart na terra. Não é porque Noé era bom, não. É porque Noé era da mesma descendência dos profetas que Deus usava. Porque na antiga aliança, Deus usava as pessoas, um representante, para representar a humanidade. Então Deus usava apenas um homem para falar. Deus usou Moisés, Deus usou Abraão, Deus usou Davi. Deus usava um único homem para representar ele na terra. E Noé era o único que tinha a descendência dos ministros de Jesus desde o início do jardim do Éden. Então Noé era parente de Adão ainda, por isso que Deus escolheu Noé para tentar do zero. Mas quando Deus destrói a terra, Noé desce e peca de novo. Então o pecado volta para o mundo. Então o que Deus faz? Criei um ser humano que só sabe errar, que só faz pecado. E aí é onde entra a graça do Senhor. Porque Deus, ele viu que deu errado, ele poderia destruir tudo de novo. Não, a família de Noé pecou, eu vou destruir, não quero saber mais disso não. Vou criar outro ser. Deus poderia querer criar outro ser, mas aí é onde ele manda Jesus. Ele manda Jesus
como homem para poder salvar nós. Glória a Deus. Porque quando Deus chama Moisés e manda fazer os mandamentos, os 10 mandamentos, o resumo é 10, mas é muito mais. Quando Deus manda fazer os mandamentos, ali o homem descobre seu pecado. O homem já tinha descobrido no jardim do Éden. Mas as leis de Deus ele só descobriu depois que Deus manda Moisés fazer os mandamentos. Então está lá, não matarás, aí o homem vai e mata. Não roubarás, o homem vai lá e rouba. Não fala mal do teu próximo, o homem vai lá e fala mal do próximo. Então a lei de Deus nem o homem conseguiu cumprir. Dá o dízimo, dá a oferta, aí o homem não dá. Deus faz os mandamentos e o homem faz tudo ao contrário. Então Deus podia destruir a humanidade porque não serviu. Ele fez um homem, ainda perdoou por ter pecado, faz os 10 mandamentos, mas o homem não quer cumprir a lei de Deus. Então Deus aí agora não tem mais parte com o homem, porque deixa aqui no Levítico. Se me abençoar, eu vos abençoarei. Mas se errar, eu vos amaldiçoarei. E quando Deus amaldiçoa, naquele tempo, na antiga aliança, ele não mandava matar Jean porque Jean estava pecando, não. Ele mandava o profeta representar, destruir toda a nação. E ele matava as crianças, os velhos, os idosos. Até os animais estavam corrompidos. Até as cobras, os insetos tinha que queimar. Mandava queimar tudo. Davi chegava lá, Deus mandava queimar a cidade toda. Porque os homens na terra estavam perversos e Deus não conseguia se contaminar com o pecado. Deus não consegue se envolver com o pecado. Por isso que ele começou a destruir tudo. E aí agora é que ele manda Jesus. Então, nós dividimos a Bíblia em 3 partes. A primeira é que Deus fala com o profeta, só um, que é isso que nós estamos lendo. E agora é Jesus na segunda. Agora Deus na segunda parte, ele manda Jesus para a terra. É a segunda parte da Bíblia. Nós lemos a primeira parte, né, que Deus só fala com um homem, esse homem prega, e o povo não quer ouvir a voz de Deus através desse homem, e faz coisas horríveis, e Deus destrói a terra. E agora, na segunda parte, o próprio Deus manda Jesus para salvar a humanidade dele na terra. E agora Jesus vem na terra. E aí Jesus vem na terra, e quando ele vem na terra, ele prega, ele ora, ele abençoa pessoas, ele unge pessoas. Cego começa a enxergar, paralítico começa a andar, pessoas começam a ter vários milagres porque Jesus vem. Tem a mulher do fluxo de sangue. Eu creio que vários homens de Deus pregam aqui e falam sobre vários milagres que Jesus fez. E eu sei que os irmãos conhecem muitos milagres. E Jesus é esse, ele fez milagre, ele fez muito milagre. E ele pegou, ele orou e deu tudo certo. Mas na hora que Jesus disse uma palavra no meio da multidão, que era pesada, como essa que eu estou ministrando, quando ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, se não for por mim, ninguém encontra Deus. Aí agora, meu amigo, duras são essas palavras, o povo começou a sair, o povo começou a deixar Jesus, e Jesus estava ligando porque estava ficando vazio. Jesus não, Jesus, e vocês, meus discípulos, também vão, podem ir, não tem problema não. Jesus, ele nos ensina algo nessa palavra. Ele não precisa de multidões. Ele precisa de pequenos corações que são humildes e mansos para louvar o nome dele. Glória a Deus, aleluia. Não são as multidões que vai garantir a sua eternidade, mas é sua vida com ele. Porque ele escolheu a gente para viver a obra dele. E a obra do Senhor é onde? Está lá fora. Aqui dentro é fácil a gente falar que é cristão. Mas lá fora, quando nós damos uma palavra para o nosso irmão, para a nossa esposa, para os nossos filhos, isso é ser cristão. Isso é viver a eternidade dentro de nós. Mas o que é que o povo fez? O povo de Israel, o povo daquele tempo, não aceitou, sabe por quê? Porque o povo acreditava na lei de Moisés. Essa lei que eu acabei de ler para vocês, é os 10 mandamentos. Quando acaba todo o Antigo Testamento, que Jesus vem para nos salvar, quando Jesus veio para nos salvar, o povo ainda estava acreditando na lei de Moisés. E quem acredita na lei de Moisés naquele tempo, não acreditaria que o Messias vinha como carne e andaria sobre a terra e pregaria. Eles não acreditavam que Jesus era Deus. Eles não acreditavam. E até hoje o povo de Israel não crê que Jesus é o Filho de Deus. Eles creem em Deus, eles creem na lei de Moisés. Eles cumprem muito bem a lei de Moisés, o povo de Israel, mas eles não creem em Jesus. Então, o que acontece? Jesus veio e eles fizeram o quê? Crucificaram Jesus. Botaram Jesus numa cruz, mataram Jesus,
Porque eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Porque se eles acreditassem que Jesus era o Filho de Deus, eles não tinham crucificado Jesus. Mas para a palavra de Deus se cumprir, ele precisava morrer. Porque ele morreu para nos salvar da própria lei de Deus, que nos levaria à morte, porque nós somos pecadores. E Jesus morre naquela cruz. E quando ele morre, ele deixa promessa para os discípulos. E os discípulos estavam ali com medo, encurralados, dentro ali de uma casa. E Jesus chega. Quando chega, eles não acreditam. Eu estou adiantando o processo para a gente entender o que eu quero chegar aqui. E quando Jesus chega, ninguém acredita, mas Jesus estava ali. Ele foi no inferno, pegou a chave, ele tirou ali aquilo que Satanás gostava mais de levar todas aquelas almas direto para o inferno. Ele pega aquela chave e ali ele vem e ele volta para a terra. Ele ressuscita ao terceiro dia e vem na frente dos discípulos e diz para nós: Jesus e os discípulos somos nós. Agora vocês farão coisas maiores que eu fiz na terra. Agora vocês serão maiores do que eu. Agora vocês vão pregar mais do que eu e vão levar o evangelho para mais lugares do que eu. Glória a Deus. É isso que Jesus disse depois que ele vem. É isso que Jesus disse. E aí agora o que os discípulos fazem? Os discípulos somos nós. Os discípulos de Jesus é cada um de vocês que estão aqui nessa noite, que agora tem o dever de pregar esse evangelho. E agora eu vou começar a minha mensagem. Agora eu vou começar. Os textos que eu vou ler aqui, eu não vou falar, não vou pregar, não vou dizer nada. Eu só vou ler a Bíblia e o próprio Espírito vai ministrar no coração de vocês. O próprio Espírito vai me modificar. Quando eu ler aqui, eu vou ser curado. Quando eu ler esses versículos, eu vou ser sarado. Quando eu ler esses versículos, eu vou mudar a minha vida de verdade. Glória a Deus. Porque não é eu que vou fazer, mas é o Espírito Santo que está nessa palavra. E essa palavra está viva. Mas quando Jesus voltar, ela não vai ter mais vida. E aí tudo que eu estou falando aqui está servindo para vocês hoje. Mas depois que Jesus voltar, essa palavra não vai servir mais não. Ela vai ficar vazia e não vai ter mais unção. E não vai ter como curar mais ninguém. E aí vai ser tarde. Atos capítulo 2, versículo 43, diz a palavra do Senhor: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Os apóstolos de Jesus, que Jesus deixou, como eu disse, Jesus deixou para que os apóstolos pregassem o evangelho. E os sinais já começaram. Gente infiel, então, Tiago 4,4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Olha o que o apóstolo está dizendo. Então, a amizade que nós temos com o mundo faz com que nós sejamos inimigos de Deus. É a palavra aqui. Você segue se você quiser. Não é eu que estou dizendo. Aquele que é amigo de Deus não pode ser amigo do mundo. Ah, mas você está sendo muito religioso. Eu posso sentar em bar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Você pode, não tem problema. Mas Jesus está dizendo aqui: aquele que é amigo do mundo não é meu amigo. Não sou eu que estou dizendo. 1 João 2,15. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o Pai não está nele. Então, quem está no mundo e quer as coisas do mundo, o Pai não está nele. Quem ama mais as coisas do mundo que as coisas de Deus, o Pai não está nele. Quem ama mais estar com a família, estar com alguém, viajar, trabalho, qualquer coisa nessa terra, do que estar aqui nessa casa, não é eu que estou dizendo, não. É Jesus. O Pai, Deus, não está com ele. 1 João 2,17. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, as coisas do mundo passam. Não preciso falar mais nada. E os desejos da nossa carne? Que nós temos desejo, meu irmão. O que mais o ser humano tem é desejo. Mas a Bíblia está dizendo que passa. Você tem vontade de ter uma moto nova, quando você passa. Aí você quer outra. Você tinha um sonho de uma casa, conquistou, acabou o desejo. Então todo desejo que o ser humano tem, ele passa. Mas Jesus está dizendo aqui: mas a minha palavra, essa permanece para sempre. Se
2 Coríntios 6,14. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois que a sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que a comunhão existe entre a luz e as trevas. Isso aqui serve para várias ocasiões, não é só para quem está se relacionando com alguém que não é cristão. Os julgos desiguais, esse aí ele é várias situações que nós podemos ter no nosso dia a dia. Só de você andar com alguém que não é cristão e está te contaminando, você já está já propício a pecar, a errar. Mas quando você está num ambiente onde a palavra de Deus está, onde a voz do Senhor está, a probabilidade de você viver uma vida correta é muito grande, mesmo. Aleluia, é verdade. E 2 Coríntios 6,15 diz o seguinte: que a harmonia pode haver entre Cristo e o maligno, ou a união que é entre o crente e o descrente. Não tem como. É que eu estava falando com o Catarina, quando você está no mundo e você já escolhe de Deus, você não se vê lá, né? Você não se vê lá. A mesma coisa que nós estamos em Cristo, nós vai para um almoço, né, da família, deixa lá todo mundo bebendo, tá aquele negócio, aquelas músicas de arrocha. Você olha assim, você não se vê lá mais. Você não se vê nem na sua família mais. O que é diferente. O que Deus diz na Bíblia é o mesmo sentimento que vai estar no seu coração quando você está no meio dos outros. Segunda Coríntios 6,16, que a ligação entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,17 também diz: por isso o Senhor diz: saiam do meio deles, separam-se deles, não toquem coisas impuras, e eu, Senhor, vos recebereis. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor poderoso. Quando você se separa para Cristo e se distancia do mundo, Jesus ele te dá uma paternidade. Se você não tem pai, ele é seu pai. Se você não tem mãe, ele é sua mãe. Se você não tem filho, ele é seu filho. Jesus é tudo que você quer, se você se apartar do mundo. Mas se você manter a sua vida no mundo, não tem como o Pai te dar essa felicidade. Todo ser humano, quando nasce, ele tem a vontade de adorar o Senhor. Só que ele não conhece a palavra, e aí ele fica caçando uma coisa ali, aí vem a depressão, vem a ansiedade. Aí a pessoa assim, porque tem muito dinheiro, se preenche em casas, em várias coisas, mas nunca preenche o vazio. Por quê? Olha essa palavra. Porque precisa parar de pecar, porque precisa parar de errar, porque precisa parar de fazer tudo que é ruim, para Deus preencher o vazio do coração. O vazio do coração do cristão só é preenchido pela presença do Senhor. Só que Deus não se contamina com o pecado. Então Ele mandou o seu Filho aqui na terra para nos salvar desse pecado e usar eu e você para ministrar essa palavra, que é uma palavra de salvação. Eu não sou inteligente não, meus irmãos, não sou empregado não. Eu só estou falando o que a Bíblia está dizendo. Eu não estou nem pregando, eu só estou falando o que Jesus está dizendo na nova aliança. Eu falei um pouco da antiga aliança para vocês verem que se pegasse, Deus matava, Deus destruía. Mas na nova, Ele mandou os discípulos, os pastores, corrigir a gente. Então, o pastor está aqui pregando, corrigindo cada membro, e os membros também vai corrigindo quem está lá fora, e assim a gente vai se corrigindo dentro da palavra do Senhor. Foi o que Jesus ensinou durante toda a sua trajetória, foi corrigir os discípulos corrigir as outras pessoas. Para quê? Para que nós juntos vivamos uma vida em santidade do Senhor. Filipenses 1,23 diz: estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele não estava reclamando para Deus aqui, que ele estava cercado, que ele estava preso. Pelo contrário, o apóstolo Paulo estava dizendo: Jesus, eu quero morar contigo. Eu quero morrer porque esse mundo não serve mais para mim. Porque quem morre em Cristo garante a salvação. E morrer em Cristo é melhor do que estar nesse mundo, meus irmãos. Porque esse mundo aí, vocês estão vendo que está, não precisa não falar, né? Os jornais já falam, todo dia morre alguém. Eu fico pensando na entrevista. Todo dia eu passo em frente a Pax, todo dia tem alguém lá no caixão. Todo dia. E isso é o que eu sei, mas morre mais de 10
Vitória da Conquista? Mais de 10. E para onde é que vai a alma? Para onde é que vão essas pessoas? Uma coisa eu sei. 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados com o Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Jesus virá sobre os ares para buscar a igreja dele, meus irmãos. Ele virá para buscar aqueles que estão servindo essa palavra, aqueles que entendem que Jesus veio no mundo, morreu, ressuscitou e agora ele vai vir nos ares buscar a sua igreja. Mas o povo está disperso aí fora. As pessoas aí fora não querem saber de Jesus, não quer acreditar que Jesus virá sobre os ares buscar a sua igreja, porque essa palavra é antiga, porque essa palavra é para pessoas humildes, porque essa palavra de salvação, de Jesus vindo na nuvem e essa roupa caindo no chão e o corpo sendo arrebatado, é só para ele e você, porque o mundo não quer mais não. As grandes igrejas não querem mais essa palavra de salvação, os grandes movimentos não querem mais essa palavra. Só que nós que somos humildes e mansos, e nós recebemos essa palavra que Jesus está dizendo aqui em 1 Tessalonicenses. E olha o que Salmos diz: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne escuta pelo Deus vivo. Davi lá no Antigo Testamento já estava com sede de Jesus. Os profetas já estavam com sede de ver a glória de Jesus. E o que é que Jesus fez? Jesus morreu por eles e eles estão lá com Cristo. E no livro de Mateus 6,20 diz assim: mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e o ferrolho vão consumir e os ladrões roubam. Tudo que nós construímos aqui vai passar. O carro fica velho, ferrugem. O pastor estava mostrando o carro lá todo desbagaçado lá. Deus livrou ele, guardou. Não serve mais, não. Até o seguro, né, pastor? Não quer pagar o carro. As coisas dessa terra passam, meus irmãos. Mas Jesus não. Aleluia. Jesus, ele olha, quem está lá no mundo está cheio de problema. E usa medicamentos controlados para tentar sanar os problemas. Mas quem está em Cristo, a sua palavra liberta. Aleluia. Tem um cristão que usando medicamento controlado hoje, vai ter que parar, porque essa palavra vai ter que salvar esse crente. Essa palavra vai ter que libertar. Meu Deus! Eu me lembro que no evangelismo, 2 anos atrás, a gente foi na casa e tinha uma menina autista e uma mãe desesperada e estava aparecendo um demônio dentro da casa dela. E naquele dia a gente cantou, a gente pregou, e aquela mulher no domingo foi para a igreja e se converteu ao Senhor. A criança dela no culto não ficou nem perto dela, ficava escondida dentro do quarto, porque não podia ouvir barulho. Quando terminou, quando ela veio, eu me lembro que ela pregou um adesivo no meu violão, está no violão até hoje. E ela só pregando adesivo em todo mundo, depois correu para dentro do quarto. A criança hoje, depois de 2 anos na comunidade, ela brinca, ela se diverte. Essa criança senta na frente para ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Brinca com as outras crianças. A mãe disse que agora já estuda. Glória a Deus. Só toma um remédio da mente, que é para melhorar a mente, que aquele nós podemos tomar, né? Glória. Mas o remédio controlado não mais. Por quê? Porque o Espírito Santo entrou na casa daquela mãe. Os demônios saíram e a criança autista agora passa a ser uma criança autista, mas é uma criança saudável. Então ela chega ali e me fala como se fosse uma criança normal. Para mim, vocês forem lá, vocês nunca vão descobrir que ela tem autismo. Porque ela não grita, ela não pula, ela não belisca, ela não corre, ela gosta do som, do barulho do som, do louvor, ela canta, ela Glória a dança. Deus. Aleluia. Quem tem Jesus, meu irmão, não precisa de remédio não. Lógico que os remédios servem. Eu trabalho em farmácia e o remédio cura pessoas, sim. Mas Jesus, ele vem e tira o tempo. Glória a Deus. Você está tomando remédio para dor da perna, dá, mas Jesus depois vai e cura.
É verdade, Senhor. E se Jesus não curar na eternidade, você terá um pouco glorificado. Glória a Deus. Lucas 12:31 diz assim, ó, busquem antes de tudo o seu reino, e as outras coisas serão acrescentadas. Às vezes as coisas acontecem na sua vida porque você está buscando primeiro as coisas do mundo. Se vocês buscarem as coisas de Cristo, o resto ele vai acrescentar, meu irmão. Eu busquei muitas coisas do mundo e nada alcancei, só vivi uma vida frustrada. Mas no dia que eu busquei em primeiro lugar Jesus, ele transformou a minha vida. Ele continua transformando. Porque essa palavra tem que valer. Se essa palavra não valer, não adianta de nada eu ministrar a palavra do Senhor. Depois que Jesus ele morre na cruz, que ele nos salva, que ele deixa os profetas para pregar, e ele deixa a Bíblia para nós ministrar essa palavra, o que nós podemos fazer é consertar a nossa vida diante de Jesus, para que as pessoas lá fora possam ver Jesus em nós. E não, quando nós fazemos aquilo que está na Bíblia, nós não precisamos nem pregar, não precisa nem ser pregado dentro de sua casa, para sua mulher se converter, seu marido se converter, seu filho se converter. Não precisa ser pregado, não. Se você viver essa palavra, os seus parentes eles procurarão e encherão os bancos dessa igreja. Glória a Deus, aleluia. Você convida, nunca vem, né? Pronto. Cumpre o que Deus está fazendo na sua vida. Cumpre, não pregue, só cumpre. Porque eles vão falar, rapaz, fulano mudou. Fulano está diferente, está tão radical com Deus. Tem pouco tempo, mas depois de uma palavra como essa, ele começou a ler mais a Bíblia e começou a viver. Porque também não tem como, meu irmão, você pegar essa palavra aqui e fazer ela se você não ler. É simples. Vai lá no Novo Testamento e começa a ler. E Jesus vai te orientar. Jesus vai mostrar a salvação para vocês. O Espírito Santo de Deus irá converter o seu coração novamente. Porque eu nasci na igreja, eu nasci no berço evangélico, eu vivi na igreja, eu escutei todos os mandamentos, eu escutei a aula de música, eu fiz tudo, mas não adianta de nada. Eu precisei ler a palavra. Porque quando você lê a palavra, o Espírito Santo te mostra o que ele quer mostrar para você. E ele amou a igreja do Senhor. E os ímpios lá fora? Jesus ama. E Jesus quer usar vocês. E se tem alguém aqui nessa noite que ainda não vive essa palavra, não pense em viver ela um dia, está na hora de viver. Tanto quanto quem está lá fora está aqui dentro. Essa é a palavra de salvação. Eu vim de lá só para falar isso. Só para falar que o amor de Jesus, ele nos amou. Ele nos amou. E eu vou louvar uma canção. E quando eu louvar essa canção, ore pelo violão. E o cabo ali não está dando contato ali. Para que Deus possa tocar no coração de vocês. Eu não sei cantar, não sei tocar, mas a presença do Senhor pode fazer isso. Amém? Glória a Deus. Não me ajude nessa bateria. Cadê o varão de preto? Toca a bateria aqui, varão de preto.